Arcabuz está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua e cantarei louvores, pois Altíssimo celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, cante pra Ele com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Tu és, Senhor, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Eu quero convidar você a ficar de pé para cantar para o Rei dos Reis, com todo temor e tremor, dizendo bem alto assim: a honra, cante para Ele, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus. Jesus, cante bem alto, a honra, a glória, a força
e o louvor ao Rei Jesus, Jesus. Espero que você tenha sido profundamente abençoado através desta música interpretada pelo cantor A.D. Souto. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida nessa manhã de terça-feira, hoje 3 de agosto, comecinho de mês. Estamos iniciando mais um programa e hoje celebra-se o dia do tintureiro. Você que é tintureiro ou que trabalha em uma tinturaria, meus parabéns pela passagem do seu dia. O programa Opção para a Vida hoje está lembrando aos nossos amigos telespectadores que nós estamos já com as canecas pela celebração do Jubileu de Ouro do aniversário da Igreja do Calvário, de 11 a 15 de novembro. Você pode comprar essa caneca para degustar um chá ou uma água, como eu farei agora. E você estará colaborando e celebrando juntamente conosco essa festa bonita, bem como se você quiser também fazer aquisição da camiseta alusiva ao Jubileu de Ouro, você poderá fazer aquisição através do fone 3341-2962, horário comercial, ou poderá fazer pelo fone 9149-3993. Vista essa camisa e venha celebrar conosco o Jubileu de Ouro, que será realizado de 11 a 15 de novembro, nas dependências da Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, muito conhecido, é o cartão de entrada da cidade de Campina Grande, no Giradouro, no início da Avenida Brasília. Nós estaremos, portanto, celebrando este ano uma festa que é a apoteose histórica da emancipação da Igreja do Calvário, e você não pode ficar de fora, né? Então, espero que você faça aquisição dessa caneca, e é R$20, não estamos lucrando nada, não há lucro nenhum, a gente está apenas repassando, porque a impressão é muito bonita, e essa caneca você poderá estar divulgando a celebração do Jubileu de Ouro, como também a camiseta. Eu gostaria de antes fazer uma oração por você que está conosco, para que Deus abra o seu coração e você receba a palavra que dentro de instantes estaremos ministrando a primeira parte. Pai, queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor imensurável, por tuas misericórdias, que são a causa de nós não termos sido consumidos. Abençoe a cada amigo internauta, cada telespectador, para que nesta manhã a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Abençoe, portanto, a todos quantos estão conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desta mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos pedir a todos que estão em casa que abram suas Bíblias, e os que estão aqui presentes, no livro de primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 17 a 19. Capítulo 4, versos 17 a 19. Leamos. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? Nós, enquanto meditávamos desde a semana, o início da semana, sobre este tema, sobre este estudo do capítulo 4, já concluindo o capítulo 4, nós colocamos e denominamos um título
para esse estudo de hoje. O título será A Imparcialidade Divina. É o que a gente encontra aqui nesses 3 versículos, que embora sejam apenas 3 versículos, pequenos versículos, mas que têm uma profundidade de lições enormes. E eu espero compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Pedro estava terminando ou concluindo o capítulo 4, que vinha falando sobre lutas, provações, perseguições, tribulações que os cristãos vinham sofrendo durante aquele período quando Roma, o Império Romano, perseguia os cristãos, maltratava, e alguns eram mortos, a exemplo de Estevão, que foi morto por apedrejamento. Então ele está falando para uma igreja que estava passando por grandes provações, tribulações, perseguições, neste aspecto. E então nesse capítulo, concluindo os versículos 17, 18 e 19, ele procurou mostrar aos cristãos que estavam debaixo de perseguição, que eles não desanimassem, que eles não se sentissem desestimulados, desanimados, vencidos, ou quem sabe até achando que estavam precisando realmente de sair daquela situação para que eles pudessem se sentir aliviados. E então Pedro fala nesses versículos, principalmente eu quero dividir o versículo 17 na parte A e na parte B. Capítulo 4, verso 17, vamos ver a parte A, que é que ele está dizendo aqui. Ele está falando para os cristãos que estavam debaixo de perseguições, para que mesmo assim eles extraíssem a lição de uma coisa é sofrer por causa do nome de Jesus, uma coisa é padecer por causa do Evangelho, e outra coisa é alguém sofrer porque ou por haver cometido algum pecado. O cristão pode sofrer ou pode padecer perseguições ou tribulações, galardoamento, o ímpio para juízo. E é isso que Pedro vai tratar aqui nesses versículos que nós estamos lendo. Então nessa parte A do verso 17, ele mostra esses 2 aspectos. O cristão pode sofrer quando ele, por causa do nome de Jesus, esteja sendo perseguido ou atribulado, como também quando ele, como filho de Deus, comete algum deslize, algum pecado, alguma infração. Então, mesmo assim, como cristãos ou como filho de Deus, ele não estará imune nem isento de sofrer uma repreensão, uma punição ou um castigo dado por Deus. Então, isto vem como repreensão para a disciplina, para a correção. E está falando sobre isso na parte A do versículo 17. E aí eu queria, por favor, pedir a sua atenção agora para alguns exemplos que a gente vai dar no Antigo Testamento, de homens que, por desobedecerem a Deus, por deixarem de fazer a sua vontade e cumprir a sua palavra, alguns sofreram repreensão como disciplina. Eles foram castigados porque haviam desobedecido a Deus. E é isso que nós encontramos nesse capítulo 4, verso 17 a 19. E eu vou citar aqui o exemplo, por exemplo, em primeiro exemplo, vamos lembrar de Moisés. Moisés foi um homem levantado por Deus para tirar o povo do Egito, do exílio, lá do Egito, das mãos e das garras de Faraó e levá-los à terra prometida. Em meio à trajetória no deserto, Deus proveu pão, Deus proveu água, e dentre essas provisões, na primeira delas, o Senhor havia dito a Moisés que ele ferisse a rocha, porque dela sairia água para descedentar a sede deles. E assim o fez, e Deus fez jorrar água da rocha. Mais adiante, o povo teve sede novamente,
E o Senhor disse: Moisés, falai a rocha. E ele estava tão irado que ao invés dele obedecer o que Deus havia dito, falai a rocha, e ela jorrará água, ele estava tão irado na hora que ele, ao invés de falar, ele feriu a rocha. E por esse motivo, Deus disse a Moisés, por ele não ter obedecido a sua palavra a Israel, a irmã Orizete com a sua mãe e mais outros irmãos que nos acompanhavam, são testemunhas de que nós estivemos lá no Monte Pisga. No Monte Pisga. E de lá, o Senhor levou Moisés para de lá ele ter uma visão da terra. Mas o Senhor disse: não, tu não entrarás, porque não obedeceste a minha palavra. Somente com os teus olhos verás, mas os teus pés não entrarão na terra prometida. Foi uma maneira de Moisés ser punido, sofrer aquela repreensão, para ele aprender o quanto custava caro desobedecer a Deus. Um outro exemplo, Sansão. Estou citando apenas alguns exemplos. Eu posso citar aqui inúmeros exemplos, vocês iam ver que a maioria punição. Sansão, o Senhor havia dado um enigma, um segredo que somente ele sabia, de não passar navalha na sua cabeleira, nos seus cabelos. E os filisteus colocaram uma mulher chamada Dalila como isca, para que ele viesse a revelar aquele mistério, e não deu outra. Sansão caiu nos braços de Dalila e confessou que a sua força, seu poder estava realmente naqueles cabelos longos. E vocês conhecem a história de Sansão, por ter revelado que Deus não permitira que ele revelasse. Eles zombavam de Sansão, e ele sofreu amarga dor, no último instante da sua vida: Senhor, permita que dê-me pela última vez a força, e que morra eu e os filhos teus, mas que o Senhor faça-me vingar aquilo que eu reconheço, que eu pequei por desobedecer a tua palavra. E ele morreu, juntamente com todos os filisteus, numa noite em que eles estavam numa festa. Poderíamos lembrar de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Preste atenção. Moisés, o homem mais manso da terra, por ter desobedecido a Deus, ele foi privado de entrar na terra prometida. Sansão poderia ter sido vitorioso até o último instante da sua vida, mas ele foi derrotado fragorosamente por haver revelado o que Deus não permitira. Davi não foi diferente. O homem segundo o coração de Deus teve um fim triste, por causa de um momento de fraqueza, por causa do momento em que ele deu lugar ao pecado para realmente satisfazer as suas carnes. E vocês sabem que aquilo que ele fez ocultamente foi revelado a todos o estado, toda a nação de Israel, à plena luz do sol. Seus filhos praticaram, um tentou usurpar o trono do seu pai, o outro sofreu desastres horríveis por causa da desobediência de Davi em haver cometido um crime seguido de um adultério como autor intelectual do crime. Esaú é outro exemplo. Conforme vemos lá no livro de Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, diz que ele, por haver vendido o direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É isso que nos diz Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Meus irmãos, a gente vai ver, e eu quero pontuar aqui com esses exemplos de homens, que eles, não obstante estarem dentro de um plano divino, que não podiam nem desviar nem para a esquerda, nem descambar para a direita, mas eles deveriam seguir firme. Eles certamente estariam dentro do centro da vontade de Deus, e na hora que eles enveredassem ou para a esquerda ou para a direita, poderiam se preparar que vinha disciplina,
que vinha repreensão. Israel, como nação, pecou gravemente. Não só uma vez, mas muitas vezes. Mas eu quero destacar aqui um momento em que Israel desprezou o governo teocrático para um governo democrático. E aí você encontra isso lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Eles disseram para Israel, foi até Samuel e disse: olha, vê, já estás velho e tens filhos que não andam pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que não triste. Ficou desapontado e disse: meu Senhor, como pode isso acontecer? Eles rejeitaram, desprezaram a mim. Deus disse: olha, Samuel, não pense assim. Antes deles rejeitarem e desprezarem a você, eles rejeitaram a mim. Eles podem escolher um rei, e escolheram um homem chamado Saul, e foi um desastre. Esse homem teve um momento em que desprezou a própria palavra e passou a consultar uma médium, uma feiticeira. Mas era o que eles estavam colhendo. Desprezaram a Deus e agora estavam colhendo sobre a nação maldição. Eu estava semana passada vendo uma matéria que foi publicada em redes sociais do Dia do Orgulho Gay em Israel, uma terra denominada Terra Santa, e passaram e postaram para mim algumas imagens terríveis, aonde o bacanal, aonde a promiscuidade, a prostituição, à plena luz do dia, em meio à luz do dia, eles fazendo sua celebração do chamado Dia do Orgulho Gay na Terra Santa. Nós temos um líder mundial, o nosso líder da Igreja Católica, me perdoem aqui, mas eu tenho que dizer isso, defendendo a união homoafetiva, inclusive achando que isso é coisa normal, até indo de encontro à palavra de Deus. Vocês vão ver coisas que eu vou falar hoje à noite aqui, que estão acontecendo na Europa, hoje, como disciplina de Deus, como punição de Deus sobre as nações. Então, Pedro está mostrando aqui que os crentes, os cristãos, sabiam que tanto por perseguição ou por causa do nome de Jesus, eles seriam punidos, eles sofreriam algum tipo de repreensão para disciplina, para correção, como também as nações sofreriam. Como alguém já disse, justiça para ser boa em casa. Então Deus tanto disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se tenham tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto passivo aos que têm. Restabelecerei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Nós sabemos e conhecemos
o que o escritor sagrado aos Hebreus estava querendo dizer a respeito da disciplina, da correção que nós como pais aplicávamos aos nossos filhos, e consequentemente Deus trata também os seus filhos de igual modo. Por isso que ele diz: não vos esqueçais de que também é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige? Então, nessa parte do versículo 17, que nós lemos e estamos trazendo como meditação, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Quando às vezes algum servo de Deus faz uma coisa contrariando a palavra de Deus, ou entristecendo o Espírito Santo de Deus, ou indo de encontro aos princípios que Deus estabeleceu para que o seu povo seja fiel, obediente, submisso, subserviente à sua vontade, pode se preparar que vem repreensão do Senhor. Então o cristão, ele não está isento, e Pedro está dizendo aqui que a ocasião de começar o juízo para a casa de Deus é chegada, e estava chegando através daquela forma de perseguição cujos cristãos estavam sofrendo por causa do nome de Jesus, como também podem sofrer quando pecam, quando desobedecem a sua palavra. Eu conheço muitas, mas muitas histórias mesmo, de servos e servas de Deus, e até pastores, que foram punidos, e alguns até tiveram morte prematura por desobediência à palavra de Deus. Paulo diz isso escrevendo na primeira carta aos Coríntios. Na igreja de Corinto havia até quem estivesse tendo um relacionamento com sua mãe ou com o pai, fosse padrasto ou madrasta, havia esse tipo de pecado, e Paulo disse: eu vou orar para que o que tal ato cometeu, que nem mesmo entre os gentios praticam, o que tal ato praticou, o espírito o corpo seja entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo. 1 Coríntios capítulo 5. Então vocês observem que o povo sabia, e o povo estava realmente sendo devidamente esclarecido por Pedro, que tanto poderiam estar sofrendo por causa do nome de Jesus, como também por desobediência. Na parte B do versículo 17, ele diz o seguinte: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esse título que nós denominamos a imparcialidade divina é para mostrar que Deus trata tanto com os seus filhos, como não vai deixar de tratar muito mais com severidade para aqueles que desobedecem a sua palavra. Lá em Provérbios capítulo 11 versículo 13, o escritor sagrado faz essa citação, e eu acredito que Pedro foi buscar lá no Velho Testamento essa mensagem, esta palavra que realmente veio trazer, derramar luz na mente e no coração daqueles cristãos. Lá em Provérbios 11:31 diz, onde lemos: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Então aqui nós vemos a parte B, que o justo às vezes pode ser punido por causa do nome de Jesus, perseguido, ser atribulado, ou também quando houver cometido algum deslize, pecado, então vem a mão de Deus sobre ele. Espero que todos tenham a compreensão de entender o motivo pelo qual encerramos no meio desta mensagem, mas você está convidado amanhã a continuar conosco, porque o nosso tempo de todo o programa só tem a duração de 30 minutinhos. Desejo a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, um forte abraço virtual e até amanhã.